Olá, meus amores. Hoje eu vou responder a página 213 até a página 217 do livro Bem Me Quer Mais, Língua Portuguesa do quinto ano, tá? Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe. Temos aí estudo do texto. Primeiro, esse artigo foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Leia a apresentação e o sumário da revista. Temos aqui Ciência Hoje, 283, outubro de 2016. Pão de açúcar lembra doce de padaria, mas não leva a pensar também em um dos mais belos cartões postais do Rio de Janeiro. Nesta edição vamos falar dos pães de açúcar que se assemelham ao famoso ponto turístico carioca. As formações rochosas que têm uma vegetação própria e são habitadas por seres muito curiosos. Depois dessa doce descoberta, vamos saber a história por trás de um tema que faz muita gente arrepiar: bruxas. Você acredita ou não? E já que partimos para as perguntas, por que será que algumas músicas não saem da nossa cabeça? E o que faz um teólogo? Você arrisca um palpite? Todos esses assuntos estão à sua espera, basta virar a página. Aí temos aqui 2, pães de açúcar, uma doce descoberta. Temos aqui no 6, quem acredita em bruxas? 11, você sabia que existem ilhas terrestres? 12, por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? 13, Galeria Lagartinho do Cipó. 17, tem Experimento Lava Engasgada. 18, Baú de Histórias, Dona Baratinha, de Francisco Gregório Filho. 20, Quadrinhos. 21, na CHC Online, papo, porque o papo continua na internet. 22, quando crescer vou ser teólogo. 24, bate-papo, dicas para ler e viajar online. 26, jogo, rumo ao pico da neblina. 28, eu leio mais, sessão de cartas. Apresentação e sumário da revista Ciência Hoje das Crianças, edição 283, outubro de 2016. Temos aqui, em sua opinião, qual é a finalidade dessa revista? Apresentar aspectos das diversas ciências para a criança, como ciências biológicas, história, geografia, etc. Contar a história de todos os lugares para as crianças? Não. Mostrar experiências científicas divertidas? Também não. Primeiro quadrinho. Segundo, com base nas informações do box sobre o autor, responda. Letrinha A, por que o autor é qualificado para escrever esse artigo? Porque ele é pesquisador do sono, do sonho e da memória, professor do Instituto do Cérebro e pesquisador nessa área. Letrinha B, para que tipo de leitor o artigo foi escrito? Justifique a resposta. Para crianças, porque foi publicado em revista destinada a esse público, mas também para adultos que se relacionam com crianças, como pais e professores. O artigo de divulgação científica é escrito por cientistas e pesquisadores para um público não especializado. É publicado em revistas e sites de divulgação científica. 3. Logo no início do artigo, o autor faz algumas perguntas. Releia o trecho. Às vezes eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça. Da sua também? E nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Mas por que a gente demora tanto para se livrar dela? Letrinha A, a quem ele faz essas perguntas? Ele faz as perguntas ao leitor, a nós que estamos lendo, né? Letrinha B, quais são as funções destas perguntas no texto, em sua opinião? Despertar a curiosidade do leitor para a leitura do artigo? Sim. Comunicar um sentido do autor? Não. Introduzir o artigo e chamar a atenção do leitor? Sim. Nos artigos de divulgação científica, o autor pode se dirigir
ao leitor como se estivesse conversando com ele. Que interessante, né? Quarto, leia a definição de sinapse em um artigo científico publicado na página de uma universidade. Temos aqui: os neurônios estabelecem comunicações entre si por meio de estruturas denominadas sinapses nervosas. A comunicação entre os neurônios motores e as células musculares ocorre por meio da junção neuromuscular. As sinapses nervosas podem ser químicas ou elétricas. Sinapse química: forma de comunicação dos neurônios com outros neurônios ou com as células efetuadoras por meio de mediadores químicos denominados neurotransmissores, NT. Sinapse elétrica: comunicação nervosa que dispensa mediadores químicos. A neurotransmissão é estabelecida através da passagem direta de íons por meio das junções abertas ou comunicantes, gap junctions. Silvia: mecanismo de comunicação entre neurônios e dos neurônios com os órgãos efetuadores. Relê este trecho do texto da leitura 1 e compare com a definição anterior. Cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, chamadas sinapse. Em qual das duas definições a linguagem é mais informal? Na do artigo científico ou na do artigo de divulgação científica publicado na revista Ciência Hoje das Crianças? A definição do artigo científico foi escrita em uma linguagem cientificamente rigorosa. A definição dada pelo autor do artigo de divulgação científica publicada na revista Ciências Hoje das Crianças é mais informal. Então, aquelas que é destinado às crianças é mais informal. O outro não, o outro é bem formal, bem rigorosa, né, a linguagem. Letrinha B. Considerando o público leitor do artigo de divulgação científica, por que foi usada aquela definição e não a definição científica? Para que o público leitor, as crianças, possa compreender o conceito. Se o artigo é destinado para a criança, então tem que ser uma linguagem que a criança compreenda, né? C. Se o artigo fosse escrito para professores, as definições utilizadas seriam mais parecidas com a do artigo científico ou com a do artigo de divulgação científica na revista. Por quê? Seriam parecidos com a do artigo científico, porque professores têm mais conhecimento do assunto e dominam a linguagem científica. Letrinha D. A linguagem utilizada no artigo de divulgação é cotidiana, informal e evita o uso de termos científicos complexos. Sim, é nessa aqui, tá? Formal não, formal é no outro. O formal é de divulgação científica, tá? Quinto, o texto apresenta alguns conceitos para explicar o fato de a música não sair da nossa cabeça. Letrinha A. O que são neurônios? Neurônios são pequenas células nervosas situadas no cérebro. B. Qual é a relação da memória com os neurônios? As memórias são armazenadas conforme o número de encontros dos neurônios. C. Qual é a relação dos neurônios com o fato de a música não sair da nossa cabeça? Os diversos encontros entre os neurônios possibilitam a memorização da sequência de sons pelo cérebro da pessoa e a reverberação da memória. Sexto, no quarto e no quinto parágrafos, o texto compara a reverberação de memória a um campo plano com o caminho no qual se joga água. Ele faz essa comparação para facilitar a compreensão do conceito. Mostrar que o conceito é de fácil compreensão? Não. Primeiro quadrinho. Sétimo, uma ilustração pode ser utilizada com diferentes funções. Qual é a função da ilustração que acompanha o texto? Olha, completar o texto? Não. Deixar o texto agradável? Sim. Apresentar uma informação nova? Não. Levar o leitor a se interessar pelo texto? Sim. O que aprendemos sobre artigo de divulgação científica? Escrito por cientistas, professores e especialistas, publicado em revistas, sites, livros de divulgação científica, seu público leitor não é especializado, a linguagem acessível a esse público com comparações e expressões mais informais e cotidianas, os termos científicos são explicados por meio de exemplos e comparações do dia a dia.